Bom, na realidade, assim, eu creio que desde a infância, desde a adolescência, eu sempre gostei de rabiscar, sabe? Sempre gostei de brincar de teatrinho, de circo, como qualquer outra criança, né? E aí, então, eu comecei seriamente, sempre na escola, fazer aqueles rabisquinhos no caderno, no intervalo das aulas, entre uma aula e outra. Mas, de verdade mesmo, foi o meu primeira tela foi uma aquarela, aliás, uma pintura a óleo que eu fiz em 1974, sabe? Eu ainda tenho hoje, que é o meu primeiro quadro, de setembro de 74. Hoje fazem 49 anos. E, então, há quase 50 anos eu já me dedico às artes visuais, sem esquecer a medicina, que eu, sobretudo, sou médico. A minha vida é a profissão, é ser médico. A minha arte, eu não sei se a maior expressão da medicina é a arte ou a maior expressão da arte é a medicina. Então, eu sempre me tentei levar a pintura. Eu escrevia bastante, eu tenho muitos escritos que ainda a serem publicados, tem alguns prêmios também na poesia. E comecei em 74 e fazendo cursos no Centro de Criatividade de Curitiba, no Parque São Lourenço, onde João Osório Brzezinski me descobre, que é um famoso artista paranaense. Fiz cursos com a Stella Sandrini, a Teca, que é a diretora do Museu do Olho, do Oscar Niemeyer, em Curitiba. Naquela Lígia Borba, que é muito minha amiga, Fernando Calderari, fiz aulas com Fernando Calderari, fiz aulas com o João Juan de la Burdette, aulas de escultura. Esse período foi a fase de ensino. Então eu participei do Salão de Novos, participei do Salão Paranaense e tive alguns prêmios. Fiz uma individual em Curitiba, em 75, tanto no Centro de Criatividade de Curitiba, quanto no Parque São Lourenço. Também fiz a exposição no DANC, que é o Diretório da Medicina, e foi bem engraçado que eu coloquei na nossa boatinha, então coloquei um monte de cadeiras da boate e tinha que trepar nas cadeiras para ir lá em cima ver qual meu autorretrato. E foi uma gozação na turma, mas foi bem prestigiado. E eu não sei se eu digo agora a respeito do nome, mas é mais ou menos por aí. Eu sempre tenho dedicado. Década de 70, década de 80 em Dourados, Mato Grosso do Sul, tem prêmios em Dourados, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí, década de 90, me fixei em Arapongas, eu sou de Apucarana. Também sempre me dediquei, tem década de 90, 2000, participei de alguns salões, expus quando fiz o poema Luz do Sol, Luz da Lua, dedicado aos dermatologistas do Paraná, e doei à Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde encontra-se exposto atualmente na biblioteca da sede da Nacional, no Rio de Janeiro. E é um painel imenso, de 2,20 por 1,95, e onde eu exponho um poema que eu fiz, a dermatologia brasileira, aos dermatologistas, e encontra-se lá. Tenho também o acróstico, sou alergista também, denominado Alergia, que encontra-se na Sala dos Presidentes, em São Paulo, na sede da ASBAE. E tem algumas obras na Universidade Federal de Curitiba, nas acervos particulares, e em Arapongas tenho várias, fiz algumas vendas, comercializei, onde fiz 3 individuais.
Nas individuais de Arapongas, eu fiz primeiro o Sofá Rei, que foi apresentado pela Adalice Araújo, que é a monstra, que é a nossa mentora das artes plásticas do Paraná, cujo dicionário de artes plásticas do Paraná, ela me fez a apresentação. Aliás, uma surpresa, porque a gente se conhecia da Alice no tempo dos salões. Aí, 20 anos depois, eu solicitei que ela fizesse a apresentação da minha individual, quando eu já estava em Arapongas. E tem aqui bem descrito, foi realmente uma grande surpresa. Tenho trabalhos no acervo particular da Alice, acervo na Prefeitura Municipal de Arapongas, tenho trabalho na Secretaria Municipal de Arapongas, Apucarana, onde fiz a exposição, posterior à minha exposição, temas. Tenho trabalhos assim, em acervos particulares, e eu creio que estamos em 97, 98, 99, 2001 fiz a coletiva em Foz do Iguaçu, no Congresso Latino-Americano, na RADLA, na reunião latino-americana de dermatólogos sul-americanos. E, bom, é por aí. Não sei se teria que falar alguma coisa mais nessa pergunta. Durante a década de 2000, e foi a década mais produtiva, 90, 2000, eu tinha um parceiro que a gente uma felicidade sempre nos leva a píncaros, né, a glória. Então, foi muito produtivo essa época, e na ocasião eu fazia pirogravura com madeira e acrílica. Fazia painéis muito grandes. Tem painéis também na biblioteca da Unopar, em Arapongas. Aqui tem um trabalho já em 2000, que em 2005 me fixei em Londrina, e sempre, desde a década de 90, todos os jantares anuais da Unimed, eu levava um trabalho para ser sorteado. E década de 2000, após a fixação em Londrina, nos jantares anuais da Associação Médica de Londrina, também tenho, em acervos particulares, tem um trabalho que eu doei, que encontra-se na sede da ML, na Reprocher, que aqui eles chamam Singapó 2. É uma significação, uma visão, um olhar, tentando transmitir a gleba bem nos seus primórdios, quando tinha poucos quadros, por ocasião do 75º aniversário da Associação Médica de Londrina. Foi num jantar no Planalto. Foi feita a doação, encontra-se na sede. Olha, com certeza, sabe, assim, as minhas fases, elas são, como a Adalice descreveu o meu trabalho, de uma visão de uma artista, de uma crítica de arte. Então, ela relatou bem que, assim, nos meus trabalhos eu não consigo, assim, eu limito bem, mas eu não, é muito trabalhar, assim, por praticamente 24 horas por dia, mas eu sou dermatologista, não tenho horário de trabalho na clínica, e eu consigo, talvez, expressar, transmitir ela me relata o ambiente das salas de espera com o próprio médico, a relação, a empatia que existe entre o médico e o paciente, e eu tento transmitir nas minhas obras. Na verdade é instintivo, mas uma crítica consegue distinguir bem e relatar. E é difícil separar, mas eu sempre consegui. Eu sou muito profissional em tudo que eu faço. Eu sempre consegui separar a vida profissional com a vida particular, né? E eu creio que seria isso. Olha, inicialmente em Curitiba,
eu comecei com um bico de pena, nanquim, bico de pena, tinta da China. Eu sempre fui bem detalhista, muito filigranático, então eu sempre filigranizo meus trabalhos. Eu fiquei alguns anos com tinta da China, posteriormente em Dourados e no norte do Paraná, eu passei a fazer uma técnica mista, fazia colagens, fazia acrílica com tinta da China e posteriormente passei a fazer acrílica sobre o canson. Em Dourados fiz uma exposição que se chamou A Negra Cantora dos Cabelos de Prata. E foi bom essa exposição, eu fiz num clube de sinuca, então estava bem dirigida, penduradas sempre as obras eu penduro, costumo pendurar no teto, e fez bastante sucesso. Eu tenho vários quadros também na Associação Médica de Dourados. Eu sou médico legista, concursado, então tenho no IML um trabalho que eu represento bem o trabalho de perito médico legal. E posteriormente eu passei a fazer acrílica. Eu tenho mais domínio da acrílica do que o óleo. Tem alguns, mas eu domino mais acrílica sobre tela ou sobre outros materiais, MDF, madeira. E basicamente eu tenho feito agora, atualmente, acrílica sobre tela. Bom, Benelli aos 70, exatamente, eu me decidi objetivei uma individual em março de 2022, porque até tinha um problema de saúde desde 2017, então eu tive problemas de visão, então eu não consegui em novembro de 21, fiz o transplante de córneas, e aí consegui. Então, para mim, foi a luz, então eu consegui, e eu tenho produzido bastante desde novembro de 21. E em março de 22 eu falei, eu tenho que priorizar e colocar um objetivo para fazer uma amostra, uma individual, que se concretizou agora em setembro de 2023, desde março de 2022 eu tenho trabalhado, e os trabalhos, assim, o que as pessoas podem esperar. Na realidade, eu creio que é bom ouvir o que as pessoas sentem, porque a minha visão é uma, entendeu? Agora, o olhar do artista é um. Agora, o olhar de quem curte, das pessoas que apreciam, que vêm curtir, é outro. Mas, basicamente, esse Benelli aos 70 significa a minha entrada aos 70 anos, né? E relata, assim, ambientes. Na realidade, o resumo de tudo, a síntese de alguns pedacinhos da minha casa, alguns cantinhos da minha casa. Este aqui é um aparador de um corredor, chama-se aparador de luz. Este é a minha poltrona dourada, é o meu luxo, essa poltrona. Este aqui é um trabalho de um tríptico. Este aqui é o meu trabalho mais recente, eu acho que é o melhor trabalho que eu fiz até hoje, que chama-se Mesa de Centro, onde eu misturo a profundidade com técnica, Está muito bem elaborado esse trabalho, é um dos que eu acho melhores que eu fiz até agora. Esse trabalho realmente me emociona. E esse aqui é um detalhe de uma escultura que eu trouxe da Espanha, da menina da Espanha. Aquele é uma mesa de mármore, e aqui um outro detalhe, que é a mocinha de pirulito. Então é mais ou menos por aí. São alguns pedacinhos, alguns cantinhos da minha casa, do meu lar, quer dizer, que quando você tem 70 anos, você automaticamente fica mais no seu aconchego, né? Então, e tem alguns outros temas que são abordados, mas basicamente é um olhar, uma visão do meu mundinho,
no meu mundo particular. É assim, eu normalmente eu tiro alguma foto, eu espero, gente, tiro uma foto, mas é aquele olhar, entendeu? Que nada, nada vai conseguir retratar o olhar do artista, né? E tento colocar numa tela. Mas sempre nunca sai a mesma coisa. É simplesmente, por exemplo, este aqui é a minha mesinha de centro. Então, eu uso algumas cores, algumas formas que limitam, mas o jogo de pincéis, o jogo de cores sai na hora, sabe? Eu tenho feito esses trabalhos no estúdio Arte Decor, aqui em Londrina. Então, passo as tardes, muitas tardes da semana, algumas tardes. Então, eu tenho a maîtresse de colle, a professora que me separa, chama-se Adalgisa Lopes da Silva. Eu peço a Adalgisa, eu quero ela me põe as cores e eu basicamente passo dali, misturo, porque são as três cores básicas: vermelho, azul e amarelo. Então, dessas cores eu tiro mais, ou puxo mais para o amarelo, ou puxo mais para o verde, puxo mais para o vermelho. Então aí você vai misturando e existem algumas pinturas com cores já prontas, mas eu sempre nunca faço pintura. Anteriormente eu fazia cor pura, agora eu estou fazendo todas as cores mescladas com tons e a criação sai, você vai misturando ali e sai na hora. Mas esse sai na hora necessita esses quase 50 anos de trabalho, de dedicação, de síntese, de técnica, né? Então, aí que existe o valor individual de cada artista, né? Como ele consegue expressar essa sua visão interior para a tela. Olha, a Elis Regina, eu fiz um poema para ela, é uma marca na minha vida. Então, assim, em 75 eu participei de um festival, eu tinha um violão e tocava algumas coisas nas horas vagas, né? Compunha também. Apesar da minha limitação em termos musicais, mas eu conseguia fazer alguma coisa em termos de música. E a Elis, eu participei de um festival em Apucarana, e a Elis, o maestro César Camargo Mariano, na ocasião, meu pai era vice-prefeito de Apucarana, que fez parte do júri, e ela pegou, eu escrevi 3 composições minhas e levou para São Paulo para gravar, isso em 75. E a gente sempre mantinha contato com a Elis através dessa primeira ocasião. Posteriormente, a gente se encontrava anualmente, em todos os shows que ela fazia, eu ia, a gente conversava no camarim, etc, etc. E os discos são elaborados de um tema. E eu mandei outras vezes, ela falou, não, agora ainda não é esse, porque eu fiz uma música sobre a poluição. E a gente sempre mantinha os contatos anuais, mais temporários, mas sempre em contato. E em 82, quando ela fez, isso me emociona, o último show, um dos últimos shows, foi o Trem Azul, isso foi dia 6 de janeiro, em Curitiba, de 82, eu fui no camarim, ela me chamou. O Falso Brilhante. Falso Brilhante eu fui 11 vezes. Eu paguei a primeira vez, as outras 10, ela me deu os ingressos, entendeu? Milton Nascimento foi 15 vezes. A Elis era uma insuperável inspiração, era uma fonte de inspiração. A Elis não tinha quem não amava a Elis, sabe? A Elis era absoluta. Então, em 82, quando
depois do Trem Azul, que ela já estava com o último parceiro dela, ela me chamou no camarim, ela estava sozinha, com aquele macacãozinho azul com a malinha francesa dela, que ela tinha, ela que arrumava no camarim, não tinha nenhum ajudante, nada. Então ela dobrava aquelas roupinhas assim, com maior amor, carinho, capricho, era absoluta, cara. Punha a roupinha, aquele macacãozinho azul, fechou a malinha, me chamou, vem cá, falou assim, vem cá, Benelli, deixa eu te dar um beijo. Aí me deu um beijo aqui, cara, no lábio, e foi no rosto, me deu um beijo no rosto, falei, olha, cara, no próximo, na época era LP, no próximo LP eu vou gravar uma música tua. Só que aí, isso foi dia 6 de janeiro, dia 19 de fevereiro, ela morreu. Então, eu falei, aí acabou eu parei de fazer música, parei de, sabe? Então, minha relação com a música foi essa, tá? Porque assim, eu fiz individuais nas últimas 97, 99 em Arapongas. Então eu fiz em Arapongas, fiz em Apucarana e fiz em São Paulo, em Marília, na Unesp na Brigadeiro ali, bem do lado da Paulista, na livraria da Unesp, sempre bastante bem recebido. E Londrina sempre ficava. Eu participei de alguns salões aqui em Londrina, participei na década de 90, aqui, quando era um salão aqui no Júlio Fugante, e depois participei de um outro salão em que foram selecionadas, eu enviei 3, foram selecionadas 2 obras que encontram-se no acervo da Escola de Teatro do Primeiro Encontro, que é o 1000 Caras. E, efetivamente, você me perguntou que eu já me perdi de tanta... Como está sendo expor aqui? Pois é. Bom, aí eu estou em Londrina desde 2005 e nunca tinha feito, apesar de ter participado de alguns salões, nunca tinha feito uma individual aqui em Londrina. Então foi um sonho realizado. Eu falei sempre porque, mesmo estando em Londrina, eu nunca tinha feito uma individual. E foi um sonho conseguir realizar essa individual. É um objetivo, uma meta concretizada, que eu imagino, espero que seja a primeira de muitas ainda, entendeu? Que eu espero ter alguns anos de trabalho, de vida útil. Eu ultimamente, assim, como eu me aposentei na profissão, então tem sido mais, assim, eu tenho praticamente, a minha terapia tem sido pintar, entendeu? Como eu te disse, eu parei de compor, o violão, eu aposentei o violão desde 1982. E aí eu coloco assim, tenho um horário, eu vou no ateliê, pinto às tardes, e durante a noite sou uma pessoa como qualquer outra. Tenho as minhas amizades, meus amigos. Bom, depois desta individual, eu ainda estou elaborando alguns projetos que eu tenho. Eu tenho, assim, proximamente, eu fui convidado pelo presidente da MP, o Dr. Nerlan, que é o meu colega de turma, nós nos formamos juntos, para fazer uma individual na Associação Médica do Paraná, lá em Curitiba. Então, de imediato, a minha próxima atividade é essa individual na Associação Médica do Paraná. Posteriormente, eu estou entrando numa nova fase. Então, no próximo ano, pretendo, tão logo, porque assim, é uma questão de produção, eu trabalho no meu ritmo, né? Já não é, sabe, dentro do meu ritmo.
tão logo eu tenha alguns trabalhos para compor uma individual. Então, proximamente pretendo fazer novas exposições. Como eu não tenho mais trabalhado como médico, eu vou encarar, dependendo da colocação. Eu tenho que colocar os trabalhos, afinal, são para comercializar, né? Então, tem essa individual, uma próxima individual que não dirá, depois o tempo vai dirá, não é? E eu, assim, os trabalhos, eu gostaria de convidar todas as pessoas para virem apreciar essa exposição. São trabalhos em acrílica sobre tela, aqui na Associação Médica de Londrina, Rua Maestro Egídio de Camargo 130, é a ML Cultural do centro, na Concha, não é a ML da Riprocher. Os trabalhos estão expostos no horário comercial, de segunda a sexta, na Associação ML, na ML. É possível, ou podem ser os contatos, pode ser entrado em contato pelo que é o meu telefone, pelo meu zap. Telefone 439-9946-7308. É 991 7355, é que eu estou emocionado, 991 735533. Eu espero que as pessoas gostem e principalmente venham visitar, porque eu creio que está bem agradável, a exposição bastante digna de ser apreciada.